Chegamos à nossa quinta aula e está na hora de implementar os comportamentos dessa persistência. Vamos lá. Vamos começar por um que deve ser um pouco mais fácil, que é o get. Vamos tirar esse panic daqui e vamos começar a implementar ele efetivamente. Primeira coisa que a gente vai precisar é do ID. A gente vai precisar passar esse ID por um ID que o banco vai entender, que no caso é esse Object ID. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Vamos passar aqui primitive ID e erro vai ser igual a primitive.objectID from hex. Então, e se o erro for diferente de nulo, a gente vai retornar um livro vazio e o erro. Mas se não for diferente de nulo, a gente continua. Próxima coisa que a gente vai fazer é definir um book document vazio. Bookdoc. Que é do tipo book document. Por quê? Porque a gente vai usar essa variável para conversar com o banco. O banco vai inserir os valores diretamente nessa variável e depois a gente pode retornar ela. Então, vamos conversar com o banco. A gente já baixou o Mongo na aula passada, então a gente pode só fazer b.collection, bk.collection. Como a gente já definiu aqui no nosso book repository, collection é do tipo Mongo collection. A collection tem já essa função, que é o find one, que é exatamente o que a gente precisa. A gente quer encontrar um valor no banco a partir do seu ID. Como eu falei já muitas aulas atrás, quase todos os bancos e muitas funções, muitas ferramentas usam o contexto, e com o Mongo não é diferente. Então, muito bom que a gente já passou o contexto, porque a gente pode usar o contexto que a gente passou aqui dentro. E com isso a gente poderia, por exemplo, cancelar essa operação lá de fora dessa função de forma concorrente, o que é muito conveniente. Então a gente passou aqui o nosso contexto e vamos passar a busca efetivamente com esse besom, que também é uma função que vem junto com o pacote do Mongo, m, e no m a gente vai passar a query que a gente vai fazer. A gente quer ver o ID que seja igual ao nosso primitive ID. Isso por si só retornaria, o find one, retornaria um single result. Mas como eu quero fazer que isso aqui seja uma linha só, eu já vou pedir para ele me retornar um decode. E para esse decode eu vou passar um ponteiro para o book doc. Com esse ponteiro ele vai inserir os valores diretamente nessa nossa variável. Então a gente pode usar ela fora, caso isso daqui dê certo. Para checar se isso deu certo, a gente vai ver se o valor for diferente de nulo. Pronto, fizemos numa linha. Se o valor do erro for diferente de nulo, ou seja, aconteceu um erro, a gente vai retornar book e erro. Mas, antes de fazer isso, o que a gente vai fazer é ver se o erro é diferente ao tipo Mongo error non documents. O que isso significa? Significa que aconteceu um erro específico, que é que ele não encontrou nenhum documento que tenha match com a query que a gente colocou. Esse é um erro especial, porque muitas vezes, e também é o nosso caso, a gente quer dar um handle específico para quando a gente não encontra nada do banco. Pode ser, por exemplo, um 404, né, que é um not found. E se o erro for diferente disso, a gente quer rendar do jeito básico mesmo, que é retornar esse erro para cima. Se esse erro for do tipo Mongo, error no documents, a gente vai querer retornar um erro especial, porque a gente quer conseguir lá em cima dar um handle nesse erro. Então vamos retornar aqui book. A gente vai retornar ainda um book vazio e a gente vai retornar um novo erro aqui, que eu vou definir aqui em cima, no conjunto de var. A var vai ser book not found. Ela vai ser do tipo erro. E o valor dela, vamos fazer um valor aqui, só um textinho. Book with the given ID was not found. Pronto. Como o usuário passou só um ID aqui, ele vai saber que o ID que ele passou não foi encontrado. Então a gente pode retornar esse valor, book with book not found. E lá em cima a gente pode dar um handle nesse ID. Daí você pode perguntar, Nicolas, mas por que a gente só não deu o handle nesse erro lá em cima? Já que eles fazem a mesma coisa, praticamente. Porque a gente não quer, novamente,
amarrar toda a nossa arquitetura, toda a nossa solução no banco. Então eu não quero lá em cima ter que chamar nada do Mongo. Não quero chamar nada do Mongo, não quero nem que os meus endpoints saibam que eu estou usando o Mongo, porque ele não precisa saber. Ele só precisa saber executar um comportamento, que é esse comportamento que a gente está definindo aqui. Por isso que eu estou retornando um book not found, porque esse erro eu estou definindo aqui, mas eu poderia definir em qualquer lugar. Então, e ele pode ser um comportamento para qualquer banco, já que eu posso não encontrar um ID em qualquer banco. Então, está aqui, mas não está amarrado ao banco. Está amarrado a esse arquivo específico, poderia estar em qualquer lugar. E se a gente conseguir encontrar o livro, a gente vai retornar o livro. Então, a gente vai retornar return bookdoc, new book entity e retornar um erro como nulo. Por que a gente está retornando esse new book entity? Porque a gente espera receber a entidade livro, e a gente fez aqui em cima essa função que passa os valores do banco para a nossa entidade, como a gente já espera. Como ele está retornando um ponteiro, eu preciso tirar este ponteiro daqui, porque a gente espera receber só a entidade sem ponteiro. Conseguimos fazer a nossa primeira função, que é a nossa função de get. Ela pega valores do banco, como a gente quer. Vamos para a próxima função. A próxima função que eu vou fazer vai ser a de list, antes da de save, porque ela parece um pouco mais com a de get. Então eu acho que vai fazer mais sentido a gente ir direto para ela. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente quer fazer nessa função de list é trabalhar com nossos parâmetros. Por quê? Porque nossos parâmetros podem ser qualquer coisa e a gente quer conversar com o banco da melhor forma possível. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é iterar pelos nossos parâmetros. Range params. Quando a gente dá um range num mapa que é por baixo dos panos o valor que esse query params tem, ele é um mapa de string interface, ele vai retornar no primeiro valor a chave, por isso que eu estou colocando aqui K, e no segundo valor o valor, que é o value, por isso que eu estou colocando aqui um V. Então a gente sabe que o K é a nossa chave e o V é o nosso valor. Primeira coisa que a gente quer fazer é saber se o parâmetro que está sendo passado é um ID. Por quê? Porque se for um ID, a gente precisa que esse ID seja de um tipo específico para conversar com o banco, que é esse IDzinho aqui. Então a gente não poderia, por exemplo, só jogar esse ID na nossa query com o banco, porque não ia funcionar. Esqueci o nosso K aqui. Se esse K for o tipo ID, a gente precisa passar ele para o tipo especial que a gente quer, que é o tipo primitive ID, e a gente também precisa passar ele para esse tipo específico com o underline na frente. Para isso, a gente vai usar uma função, a mesma função que a gente usou aqui. Eu vou até copiar ela daqui, porque aqui a gente vai usar igual. A diferença é que aqui a gente vai passar o nosso V. Ele está reclamando porque, lembrando, o V é do tipo interface e essa função aceita uma string. Então, eu vou fazer um typecast do V para string. Pronto. Agora o V está sendo entendido como string. Caso o V não for uma string, isso daqui vai dar panic. Então, a gente precisa ter certeza que isso vai ser uma string. Mas no nosso caso vai. A gente, inclusive, vai validar isso mais para frente. Então, sempre que chegar aqui, o ID vai ser recebido como string. A gente poderia, inclusive, fazer alguma forma de validação disso aqui em cima. Mas eu acho que, para o nosso caso, não precisa. Para uma API mais séria, provavelmente precisaria. Se o erro for diferente de nulo, a gente pode retornar um new. Porque a gente está retornando aqui uma lista. O valor nulo, o valor zero de uma lista é new. Então, a gente pode retornar aqui new, diferente do que a gente fazia aqui, que tinha que retornar uma entidade livro vazia. Próxima coisa que a gente vai fazer é deletar esse parâmetro que a gente já usou da nossa lista de parâmetros, porque a gente não precisa mais do parâmetro ID. Porque a gente vai criar o parâmetro ID com underline, que é do tipo primitive ID. Pronto, agora se o usuário passar na lista de queries o ID, a gente vai conseguir fazer essa query perfeitamente no nosso banco, porque a gente está usando os tipos e os valores que ele espera. Próxima coisa que a gente vai fazer é procurar no banco efetivamente. Isso daqui foi só um trabalhinho inicial que infelizmente a gente precisa fazer
para ter consistência com um banco. A gente vai gerar um cursor para interar no banco. Por quê? Porque a gente vai usar a mesma função que a gente tinha usado antes, bk.collection, mas ao invés de fazer o find one, a gente quer o find, porque a gente quer encontrar todos os valores que deem match com os nossos parâmetros. A gente vai continuar usando o contexto, porque o find também usa ele, e a gente vai passar os nossos parâmetros como forma de filtro para o nosso campo de find. Se o nosso erro for diferente de nulo, a gente vai retornar um nil e um erro. Porém, da mesma forma que aconteceu com get, a gente precisa arrendar, especialmente caso não haja documentos. A gente não precisa, mas é ideal que a gente faça isso. Porém, eu não posso, pelo menos não deveria, usar o mesmo erro, porque não é que um livro não foi encontrado. Agora eu tenho parâmetros específicos de busca. Então quer dizer que nenhum livro foi encontrado para esses parâmetros de busca. Então o que eu vou fazer é criar mais um erro para isso, mais um erro específico para isso, que vai ser um nobook match parâmetros. Ele vai ser da mesma forma aqui em cima, igual a ponto new, e vamos dar um erro bonitinho, nobook matches the given parâmetros. Pronto. Agora, se o erro for igual a error no documents, error no documents, a gente pode retornar um erro específico, que é esse que a gente fez. Então a gente vai retornar new e nobook parâmetros match. Agora pensei aqui, por que a gente pode passar o parâmetros para esse find e a gente não podia passar aqui, a gente tinha que passar esse tipo específico? Bom, na verdade a gente poderia ter passado um parâmetro aqui também, porque esse besom.m nada mais é do que um mapa de string interface. Ele funciona exatamente da mesma forma que esse query parâmetros. Só que aqui, como a gente não tinha o parâmetro já definido, foi melhor passar assim. Aqui a gente já tem o parâmetro definido, que é exatamente do tipo que a gente tem aqui, então a gente pode passar ele diretamente. É simples assim. Então, se a gente tiver encontrado o valor, se a gente não tiver encontrado nenhum valor, a gente retorna um erro, e se der algum erro diferente, a gente retorna um erro. Finalmente, vamos iterar pelos nossos resultados. E para isso, a gente vai iterar no nosso cursor. Inclusive, a interação com o cursor também usa o nosso contexto. Pelo mesmo motivo que eu descrevi antes, a gente poderia cancelar esse contexto lá de cima, o que é muito conveniente. Vamos iterar por esse contexto. Para isso, para cada interação, eu vou definir um bookdoc, porque a princípio, cada interação dos valores que a gente encontrou vai ser um novo bookdoc. Então a gente vai criar aqui o nosso book document. E a gente vai fazer, como a gente fez aqui, o decode desse book document específico. Então, se o erro for diferente, se a gente tiver um erro, a gente vai arrendar ele. Então, cur.decode desse valor específico, a gente vai passar o nosso bookdoc. Se o erro for diferente do nulo, a gente vai retornar o erro. Só isso. Se o erro não for diferente de nulo, a gente vai appendar esse valor na nossa lista de entidades, que a gente vai fazer aqui. Vamos construir aqui a nossa lista de entidades de retorno, que vai ser a books, e ele vai ser book.book. É o que a gente espera retornar, então estamos perto de terminar essa função, porque só o que a gente precisa fazer agora é appendar o valor que a gente pegou para cá. Então books é igual a append books e um ponteiro para o bookdoc.newEntity, da mesma forma que a gente fez aqui no nosso get. Estamos appendando as novas entidades do nosso book. Quando a gente terminar de iterar por todas elas, a gente só retorna o nosso valor books e o new, porque nenhum erro aconteceu. Ah, mas e se eu tiver 1 milhão de entidades, ele vai retornar todas? Vai. Idealmente, você passaria aqui também uma forma de paginação, porque você, naturalmente, não quer pegar todos os valores sempre. Mas, para o nosso objetivo agora, a gente não vai fazer isso. Numa próxima, fica até desafio
fazer uma forma para que o list consiga retornar só um número X de valores ao invés de retornar o banco todo, o que seria inclusive um problema. Fizemos as nossas funções de get, agora a gente só precisa fazer save, update e delete. Eu vou fazer só a de delete agora, porque ela é mais simples, e eu vou deixar a de save e update para o próximo vídeo. Vou fazer a de delete, só porque ela é um pouco mais tranquila. Na função de delete, a gente recebe um contexto e um ID. Esse ID também é uma string. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai deletar uma entidade do banco é ver se efetivamente essa entidade existe. Por isso a gente vai usar a função bk.collection.findOne and delete. Então a gente vai procurar uma entidade e deletar essa entidade. Ele também recebe um contexto e a gente vai passar aqui o nosso besom.m, da mesma forma que a gente usou o nosso get. A gente vai passar o ID da nossa entidade e a gente vai passar a nossa entidade. Se acontecer algum erro, eu quero ver se esse erro é diferente de nulo. E se esse erro for diferente de nulo, eu quero retornar para cima. Se não, eu quero que dê nil. Isso daqui parece perfeito, né? Mas vai dar problema. Por quê? Pelo mesmo motivo que a gente fez aqui o nosso get do ID. A gente teve que passar um primitive para conseguir fazer funcionar essa busca, porque esse get, esse find e delete faz um filtro e deleta o valor encontrado. Então, o que a gente precisa fazer é passar um primitive ID também. O que a gente pode fazer também é copiar da mesma forma que a gente fez aqui, isso aqui para baixo. A diferença é que se o erro for diferente de nulo, a gente vai retornar só o erro. E aqui, ao invés de passar o ID, a gente vai passar o nosso primitive ID. Pronto, fizemos a nossa função de delete também. Nesse vídeo, a gente fez a nossa função de get. A gente está pegando valores do banco já. A gente fez uma função de list, então a gente está pegando valores a partir de parâmetros pré-definidos, como, por exemplo, no caso da nossa entidade, a gente poderia passar o nome, assim como o ID. Então a gente pode, inclusive, checar se o nome e um ID tem match, porque se eles tiverem match, vai retornar uma entidade. E a gente retornaria todas as entidades que têm match com um nome específico. A gente poderia, por exemplo, ter mais de um livro com o mesmo nome. Idealmente isso não existe, mas isso não aconteceria, porque os livros também têm nomes específicos. Mas, se a gente quisesse, a gente poderia fazer isso. E a gente poderia ter mais N parâmetros de busca aqui, não só esses. Fica do nosso critério. Para isso, a gente fez essa funçãozinha mais complexa de find. E, finalmente, a gente fez nossa função de delete, que literalmente procura um valor no banco e deleta esse valor a partir do primitive ID dele que foi definido anteriormente. No próximo vídeo, a gente vai fazer as funções de save e update, que são muito parecidas. E é isso, pessoal. Até a próxima.